Pois bem, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de Direito Penal. Vamos inaugurar hoje o artigo 67 do nosso Código Penal, parte geral. Acabamos de ver o artigo 66. Artigo 66 vem falando o quê? Da atenuante inominada, atenuante genérica. Pois bem, o artigo 67 vem falando para o juiz o seguinte: olha, quando você estiver diante da segunda fase, construindo a pena do condenado, e você deparar-se com uma atenuante e uma agravante, você não poderá o quê? Compensá-las uma com a outra e simplesmente deixar de aplicá-las. Então, o juiz não poderá compensar a atenuante com a agravante. O juiz terá o quê? Que fazer com que uma prevaleça sobre a outra. O juiz terá o quê? Que fazer com que uma prevaleça sobre a outra. Ou o juiz faz com que a atenuante prevaleça sobre a agravante e aplique apenas a atenuante, ou o juiz fará com que a agravante prevaleça sobre a atenuante e aplique apenas a agravante. Certinho? Tá? Então, concurso entre atenuante e agravante. Se o juiz tem uma atenuante e uma agravante a considerar, o juiz não pode simplesmente compensar uma pela outra e deixar de aplicá-las. O juiz vai ter que ver qual é preponderante. Qual prevalece sobre qual? E aí, professor, como que o juiz vai saber? O juiz será orientado pelas causas determinantes do crime, pela personalidade do agente e pela reincidência. Tá ok? Então, o juiz terá que analisar as preponderantes, ok? Então, olha só. Concurso entre circunstâncias agravantes e atenuantes. Artigo 67. No concurso de agravantes e atenuantes, a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes, tá? Pelas circunstâncias preponderantes, entendendo-se como tais aquelas que resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência. Então, a regrinha é, olha só, é bem simples, é bem prático, na verdade. Eu tenho uma circunstância atenuante preponderante e tenho uma circunstância agravante não preponderante. O que vai prevalecer? Vai prevalecer a atenuante. Então, o juiz não vai considerar a agravante. Muito bem. Se for ao contrário, eu tenho uma atenuante não preponderante e tenho uma agravante preponderante. O juiz irá considerar a agravante e não vai considerar a atenuante. Ok? Essa é a regrinha. E o que prevalece sobre o quê, professora? As causas preponderantes, que são quais? Motivos que levaram à prática daquele crime, a personalidade do agente e a reincidência. Veja bem, a reincidência, ela é um carro-chefe. Então, a reincidência, a agravante da reincidência, ela vai prevalecer, tá? Sobre uma atenuante de arrependimento, por exemplo. Ok? Tá? Então, vamos lá. Seguindo. Por vezes, na segunda fase da construção da pena, o juiz depara-se com circunstâncias agravantes e atenuantes que vão cercar a conduta criminosa, situação em que uma opõe-se à outra. Para atender o concurso entre as agravantes e atenuantes que recaem sobre o crime, o julgador busca a solução no artigo em tela, no artigo 67, levando sempre em consideração aquela circunstância preponderante, seja agravante, seja atenuante, ok? O que o juiz não pode? Não poderá o juiz simplesmente compensar uma atenuante com uma agravante e deixar de aplicar.
Então, aqui eu trouxe um quadro explicativo, ó. Então, na construção da pena para fins de responsabilização do agente, na segunda fase de análise de circunstâncias agravantes e atenuantes, nós podemos estar diante de 4 situações. Então, já nessa segunda fase de construção de pena, a pena base já está pronta e acabada. Agora, nós submetemos a pena base às circunstâncias agravantes e atenuantes. E nessa segunda fase, 4 situações podem surgir. Vamos ver. A primeira situação. Recai sobre o crime somente uma circunstância agravante e nenhuma circunstância atenuante. Não tem nenhum segredo. Agrava-se a pena base ali. Muito bem. Segundo, recai sobre o crime somente uma circunstância atenuante e nenhuma agravante. Atenua a pena, observando o limite da pena abstrata. Observando o limite da pena abstrata. Lembrem, na primeira e na segunda fase de construção da pena, o juiz, ele está adstrito. Ele está obrigado a observar o quê? O limite da pena em abstrato. Então, se porventura, um caso assim louco, hipotético, que a pena base do nosso condenado tenha sido de 19 anos, o juiz não pode agravar além de 1 ano, porque ele não pode ultrapassar o limite da pena em abstrato. Primeira e segunda fase, o juiz tem que observar o limite da pena em abstrato, ok? Terceiro, não recai sobre o crime circunstâncias agravantes e atenuantes. Beleza. Nesse caso, a pena base ela fica imexível, fica tranquilinho, mantém-se a mesma, indo, então, para a terceira e última fase, causas de aumento e diminuição. Quarta situação hipotética, recai sobre o crime circunstâncias atenuantes e agravantes. O que o juiz deve fazer? O juiz irá considerar qual é preponderante. Se a agravante for uma circunstância preponderante, o juiz agrava a pena e não atenua. Se a atenuante for uma circunstância preponderante, o juiz atenua a pena e não agrava. Certinho? É simples, é direto, é bem objetivo esse artigo 67. Aí aqui eu trouxe só a título de complementação para vocês. Concurso de circunstâncias atenuantes e agravantes. Deverá valer o julgador das circunstâncias preponderantes, podendo compensar uma agravante com uma atenuante, ou uma atenuante com uma agravante, desde que essas atenuantes e essas agravantes sejam o quê? Preponderantes, certo? Aí aqui eu só trouxe exemplo. A agravante da reincidência, ela é compensada com a confissão espontânea, tá? Então, ó, a agravante da reincidência, ela é compensada com a confissão espontânea. Então, se eu tenho reincidência e tenho confissão espontânea, o que? Então, eu tenho a agravante da reincidência e tenho a atenuante da confissão espontânea. Essa reincidência vai ser compensada com a confissão espontânea. Então, a confissão espontânea, ela está acima da reincidência. Então, nessa situação, o juiz irá atenuar a pena pela confissão espontânea e não vai agravar a pena com a reincidência. Ou ainda, a atenuante da menoridade, ela é compensada com a agravante do meio que resulta perigo comum. Também, a atenuante da menoridade, ela é um carro-chefe, tá? Então, a atenuante da menoridade, ela vai preponderar sobre a agravante do meio que resulte perigo comum, certinho? Então, a regrinha é conhecer as circunstâncias preponderantes. Conhecer as circunstâncias preponderantes, ok? Que o próprio artigo 67, ele mostra para nós, né? Vamos lá, mas questãozinho. A individualização da pena é de tamanha importância para o direito penal, que é erigida a preceito constitucional e ganha espaço entre os artigos 59 seguintes do Código Penal, sendo correto afirmar que 1.
O juiz, atendendo à culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a personalidade do agente, os motivos, as circunstâncias, consequências do crime, bem como o comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente, para a reprovação e prevenção do crime. Certinho o texto de lei, né? Artigo 59 do Código Penal. 2. No concurso de agravantes e atenuantes, a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes, entendendo como tais as que resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência. Certinho também, texto de lei, artigo 67 do Código Penal. Pois bem, então olha só. Terceira, a pena base será fixada atendendo-se ao critério do artigo 59 do Código Penal. Em seguida, serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes. Por último, as causas de diminuição e de aumento. Certinho, artigo 68 do Código Penal. Sistema trifásico, né? Ou também chamado sistema Nelson-Hungria. 4. No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo-se tão somente a causa que mais diminua? Não, essa parte final aqui está errada. Prevalecendo tão somente a causa que mais, aumente ou diminua. Nós vamos ver no artigo 69, parágrafo único, ele fala que o juiz, estando diante de mais de uma causa de aumento ou de diminuição, todas previstas na parte especial do Código Penal, o juiz pode sim limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, optando, claro, pela causa que mais aumente ou diminua a pena. Então, essa sentença aqui, ela está incompleta, ela está errada. Sendo assim, as corretas são, todas estão verdadeiras? Não, somente a 1, a 2 e a 3 são verdadeiras. Isso mesmo. Certinho, certinho. Eis o nosso artigo 67 do Código Penal. Fortíssimo abraço, meus queridos. Estou à disposição de vocês. Bons estudos, boa caminhada, boa jornada. Foco, força, fé e disposição acima de tudo, ok? Um forte abraço. Foi um prazer tê-los comigo aqui. Até mais. Até a próxima. Clique like.